Sem enrolação, vamos agora para o que interessa. Hoje vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre o método Over 0.5 FT, que é um método punter validado que eu utilizo no segundo tempo. E antes de entrar analisando todas as melhores ligas, vou explicar basicamente como funciona o método. Então, primeiro, você só vai entrar no segundo tempo, desde que o primeiro tempo termine 0 a 0, ou seja, 0 a 0 no HT. Depois, você vai analisar a estatística do jogo pelos chutes, em qualquer radar. E se você não souber qual radar ver, eu tenho um vídeo aqui também na descrição, você pode escolher o melhor para você. E aí, por fim, você faz a entrada, se o comportamento bater primeiro tempo, terminar 0 a 0, você faz a entrada no over 0.5 FT. Ah, mas e a odd? E a odd? Eu vou te mostrar agora. A gente fez uma análise num banco de dados dos últimos 4 anos. Eu fui separando para você entender se existe um padrão ou não, né? Porque tem gente que fala que o futebol não tem padrão, mas eu consigo te provar aqui que tem. Então a gente analisou 32.354 jogos dos últimos 4 anos, né? 13% deles terminaram 0 a 0 no HT. E aí qual que é o comportamento que eu busco? 3 chutes no gol e 3 chutes dentro da área. Então, se forem 3 chutes dentro da área e esses 3 chutes forem no gol, bateu o comportamento. E aí, qual é a chance de sair pelo menos um gol nessa partida? 78,7%. Ou seja, nos últimos 4 anos, todos os jogos que terminaram 0 a 0 no HT, 78% deles saíram pelo menos um gol, que dá uma odd mínima para você entrar, ou seja, a odd justa para você empatar de 1,27, né? Vou te mostrar agora os próximos anos aí para você entender e depois eu vou entrar nas ligas aqui, tá? Então vamos lá. Ano de 2019, mais de 1.500 jogos analisados, 13% também dos jogos 0 a 0 HT, com 3 chutes no gol e dentro da área. E aí uma win rate de 81,3%. Qual seria a odd mínima para entrar? 1,23, um pouco mais baixo que o índice dos últimos 4 anos. Vamos ver agora 2020, 8.000 jogos. 12% 0 a 0 no HT com 3 chutes no gol e dentro da área. 79,4% desses jogos saíram pelo menos um gol no segundo tempo. A odd mínima para entrada é 1,26. Você vê que não varia muito. De 1,23, 1,21, 1,26. Agora vamos lá, 2021, 11.600 jogos. 12% também, você vê que tem padrão. 12, 13% dos jogos do primeiro tempo terminaram 0 a 0 HT com 3 chutes no gol ou mais, né, dentro da área. E aí você tem uma win rate de 77,5%. Aí já é um pouco mais alto, a odd mínima de entrada é 1,29, tá? Ano de 2022, que ainda não acabou, a gente tem 10.800 jogos analisados, mais ou menos. 14% dos jogos no HT com 3 chutes no gol ou mais, dentro da área também, e 78,1% de win rate, que daria uma odd mínima de 1,28, né? E agora vamos entrar nas ligas, né? Agora, antes de entrar nas ligas, um ponto de atenção, né? Vale lembrar, a média de gols dos clubes você tem que olhar. Então, assim, e não só a média, né? Porque, por exemplo, o time faz 10 gols num jogo e os outros 9 não marca nada, ele tem uma média de 1 gol por jogo nos últimos 10 jogos. Mas, assim, olha a média, olha se é um time que marca ou sofre gol todos os jogos. Atenção também se é um jogo de Copa ou de Liga, porque em Copa os times às vezes jogam para ficar no 0 a 0 para tentar levar a decisão para os pênaltis. A gente acabou de passar pela Copa do Mundo, a gente sabe muito bem como que é. E aí, atenção também à importância do jogo para os times. Se é um jogo que não tem importância, que nenhum time precisa ganhar, é um jogo que não vale nada, ou jogo que já está decidido já o título, ou o time já está rebaixado, dificilmente você vai ver a equipe se agredindo. Então, assim, presta atenção nisso. Atenção também na escalação do time. Às vezes o time está com um time completamente em reserva e aí não está aquele artilheiro, matador jogando. E também fica de olho porque nem todas as ligas são iguais. Eu vou te provar aqui na prática, tá? Vamos lá. Chinesão, China Super League. Analisei 197 jogos. 10% dos jogos são 0 a 0 HT, com 3 chutes no gol ou mais dentro da área, né? E também tem um win rate de 84,7%. Então, a sua odd mínima de entrada ela já é um pouco mais baixa, porque o campeonato chinês ele é muito mais over. Apesar de ter uma qualidade péssima, as defesas também são bem ruins. Então, assim, se você terminou o jogo no primeiro tempo, 0 a 0, teve 3 chutes no gol e dentro da área ou mais, se você entrar na odd do over 0.5 FT, acima de 1.18, pode ter certeza que no longo prazo você vai ser lucrativo.
E aí vamos lá, o segundo aqui, Primeira Liga de Portugal, 263 jogos analisados, 16% 0x0 HT, tá? E 84% de win rate, né? Uma odd mínima de entrada também bem baixa, 1.19. Então assim, fica de olho. Primeiro tempo 0x0, dá uma conferida na odd do 0.5 FT, vê se é o campeonato da Primeira Liga ou se não é Copa, tá? Copa é diferente, eu tô analisando aqui o campeonato de pontos corridos. E aí vamos lá, Bundesliga também, 202 jogos, 22% dos jogos 0x0 HT. Isso daí é bom porque você tem muito mais margem para você apostar. Por exemplo, no chinês são 10% dos jogos, ou seja, a cada 100 jogos você vai ter 10 essa oportunidade. Na Bundesliga, a cada 100 jogos você vai ter mais que o dobro, você vai ter 22 jogos que você pode explorar essa técnica aqui do over 0.5 FT. 84% de win rate, né? 1.19 a odd de entrada. A gente tem aqui a Ligue 1, que é a liga francesa, 271 jogos analisados, 15% também é uma margem bastante interessante, é 50% acima do chinês, que ele é muito over, só que ele tem poucas oportunidades, então isso vale a pena para você traçar o seu método aqui. 83% de jogos terminam com um gol ou mais no segundo tempo, e aí odd mínima de entrada 1.20. E aí a gente tem aqui MLS, que muitos fazem over na MLS, mas a MLS está ficando um pouquinho menos over, né? 339 jogos, 15% deles terminam 0x0 HT, com 3 chutes no gol ou mais, e 82,6% deles saem pelo menos um gol no segundo tempo, que daria uma odd mínima de entrada de 1.21, tá? Você não tem que entrar numa odd abaixo dessa, tá? Uma odd abaixo dessa não tem valor no longo prazo. Por isso que a gente entra em base de dados, valida método para você começar a entender isso daí, para você ver se tem valor no longo prazo. E se de alguma forma a gente está te ajudando, aproveita para se inscrever no canal, deixa o like. Digo mais, quer receber essas informações aqui na palma da sua mão, entra no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, você recebe todos esses materiais aí no nosso grupo gratuito. Vamos lá, Superliga Turca, 373 jogos analisados, 18% 0x0 HT, né? E com 3 chutes ou mais dentro da área, e 82,6% deles saem pelo menos um gol no segundo tempo. Odd mínima de entrada também 1.21. A-League, australianão, tem poucos jogos analisados, né? 134 jogos, mas 25% deles terminaram 0x0 HT, ou seja, um quarto dos jogos você vai ter oportunidade no australianão para fazer isso. Aí depende de você se vai querer acordar cedo para ver esses jogos, né? 82,6% de win rate, uma odd mínima de 1.21. Aí a gente tem campeonato holandês, Eredivisie, 205 jogos analisados, 14% 0x0 HT com 3 chutes no gol ou mais e 82% de win rate. Né, uma odd mínima de entrada já um pouquinho mais alta, 1.22, mas ainda abaixo da média dos anos analisados, quando a gente pega vários campeonatos, né, a gente pegou 10 mil jogos, né, mas você vê que alguns campeonatos são diferentes. Ó, o campeonato italiano é interessante, ó, 255 jogos analisados, 27% deles terminam 0x0 HT. É um dos campeonatos que mais tem oportunidade para trabalhar esse método. 0x0 HT no primeiro tempo e gol no segundo tempo. Taxa de acerto aqui, o win rate de 80% dos jogos saem pelo menos um gol no segundo tempo. A odd mínima de entrada aqui 1.25. Bundesliga 2 também é um campeonato muito famoso por ser over, só que pelo fato de ser uma segunda divisão, tem muito jogador ruim. Às vezes tem muito chute, mas muito chute errado, muito cara que perde gol na cara. Então assim, fica de olho aqui nesse histórico aqui, 213 jogos. Uma oportunidade aqui, 16% dos jogos terminam 0x0 HT e 79,4% dos jogos saem pelo menos um gol no segundo tempo. Odd mínima de entrada, 1.26. La Liga, campeonato espanhol, também é um campeonato muito chato para trabalhar over. Eu literalmente não gosto de trabalhar over no campeonato espanhol, porém, a gente vendo aqui os números a nosso favor, a gente começa a entender e não fazer besteira, né? 353 jogos, 16% dos jogos 0x0 HT, com mais de 3 chutes no gol e dentro da área, e 76% de win rate, uma odd mínima de 1.31, tá?
Aí Superliga da Grécia, 245 jogos, 20%, ou seja, um quinto dos jogos terminam 0 a 0 HT. Também é uma amostra bem legal aqui, só que a chance de sair gol no segundo tempo já é muito menor, né? 73%. Você vê que os outros eram 78, 79, 80, 82, e aí a odd mínima de entrada já vai para 1.37, ou seja, é um campeonato que tem muita chance de terminar 0 a 0, muito mais do que uma La Liga, como a Ligue 1, como a Bundesliga, como a MLS. Então fica de olho nisso daí. E aí tem famigerado Brasileirão, 449 jogos, 16% terminam 0 a 0 HT, ou seja, com mais de 3 chutes no gol ou dentro da área, e uma win rate de 73%. E aí a odd mínima de entrada também é 1.37. E aí, por incrível que pareça, um dos melhores campeonatos do mundo tem sido um campeonato bem under, né? 332 jogos analisados, 14% 0 a 0 HT, com 3 chutes no gol ou mais dentro da área, e uma win rate de 72,5%, tá? E aí a odd mínima de entrada seria 1.38. Esses são os campeonatos que tem possibilidade de você trabalhar over, que tem uma liquidez interessante, tá? A gente fez esse estudo num banco de dados, a gente acessou aqui bancos de dados gratuitos, bancos de dados pagos, e a gente está muito confiante nisso. Eu uso esse método aqui como punter no segundo tempo. Se você tem dúvida, deixa aqui na descrição sua dúvida. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima.